A minha palestra hoje é sobre o aspecto emocional na produção de um álbum. Então, a música é uma expressão de arte humana e toda expressão de arte é única, com diversos tipos de interpretação, ou seja, o que é para um é diferente para o outro, é uma coisa que não é unânime, essas diferentes interpretações podem levar, inclusive, as pessoas a gostarem ou não gostarem daquilo que você está fazendo, e não necessariamente isso ser certo e errado. Bom, atualmente, quando a gente fala de master, está aqui, né? Coisa das inúmeras e diferentes possibilidades de interpretações. Quando a gente fala de master, atualmente a gente só pensa em compressão, volume, punch, pressão, volume de novo, pressão de novo, volume e tal, e as pessoas esquecem da outra parte, que é muito mais do que processar timbres. Eu acho que essa frase é muito legal, essa frase é do Bernie Grundman, e ele diz exatamente isso, que é captar através de pequenos e precisos ajustes a essência emocional contida em cada canção. E acredite, toda canção tem um aspecto emocional embutido que a gente consegue captar isso, né? Pode trocar. Eu acho que assim, atualmente, com essa questão toda, técnica, a gente está deixando um pouco de lado essa questão do aspecto emocional. E eu lembro que eu fui numa visita no Bernie Grundman. Eu sou muito amigo da Luciana Souza, que é uma cantora brasileira radicada nos Estados Unidos, e ela é casada com o Larry Klein, que é um produtor de jazz, produziu Diana Krall e muitas outras cantoras. E eles falaram, você gostaria de ir conhecer o Bernie Grundman? Ele é nosso amigo e tal. Falei, pô, claro, vamos lá, né? E eu entrei no estúdio dele, fiquei achando que fosse ficar uns 15 minutos, minha esposa estava grávida na época. E a Luciana falou, olha, eu preciso ir embora, tal. Eu falei, bom, Bernie, obrigado por você ter me recebido aqui. Ele falou, não, peraí, você está com pressa? Fica aqui, vamos ficar aqui, vamos tomar um café, eu adoro café e tal. E aí eu perguntei para ele assim, falei, Bernie, o que você acha que um artista leva, qual é o ponto que leva um artista a procurar um determinado engenheiro de masterização para finalizar um disco? E ele falou, olha, eu acho que a capacidade que esse engenheiro tem de entender o som e esses aspectos emocionais que possa fazer com que o artista, possa ajudar o artista a passar para o fã a emoção toda contida nessa canção. Então, ele acha isso. Ele fala, olha, o meu objetivo principal quando eu fiz os discos do Michael Jackson, eu queria realmente que as pessoas dançassem, eu queria que as pessoas entendessem aquele beat, aquele punch, exatamente para que a gente pudesse... o cara ouve e tem vontade de ouvir de novo, e por aí vai, né? Pode trocar, por favor? Bom, o que eu vou falar agora? O que é exatamente esse aspecto emocional de um projeto? Ele começa no arranjo, né? Pode trocar. Esse disco aqui, do Ray Charles, de 1993, ele foi mixado pelo Humberto Gatica e ele foi masterizado pelo Doc Sax, que é um engenheiro fantástico que já morreu. E foi um cara que começou, foi o primeiro engenheiro de masterização artística que teve nos Estados Unidos. Ele era um engenheiro de master preocupado com esse aspecto artístico e não tanto com som, né, não tanto com técnica, vamos dizer assim. Ele montou o The Mastering Lab, o primeiro disco que ele fez foi o The Doors, nesse estúdio dele, foi um disco que tem uma relevância cultural incrível. Bom, esse projeto aqui, eu fiz um curso na Berkeley que chama o Mastering Production Analysis, né? E nós trabalhamos um pouco essa coisa do aspecto emocional, e esse foi meu trabalho, foi pegar uma canção e entender o arranjo dele e depois ver a mixagem e a masterização, como é que foi feita. Pode colocar. Aqui a gente tem a curva do arranjo original, onde a gente tem ali a introdução, né? Depois você tem o verso, um pequeno bridge, depois você tem um interlúdio, você tem o verso, vai para o refrão, tem o clímax e a música morre. E acreditem, toda música tem um clímax, toda música, sem exceção. E com isso, o que acontece? A faixa azul é uma linha dinâmica
proposta pelo arranjador e pelo arranjo da música em si. Então, significa o quê? Que quando esse arranjo foi escrito e foi feito pelo arranjador, ele previa que existiria uma dinâmica, né? A linha vermelha é o Ray Charles cantando. Então, o que acontece? Essas duas linhas, elas não são totalmente paralelas, vamos dizer assim, mas ela segue mais ou menos a linha que foi feita pelo arranjo. Então, se a gente ouve essa música, e eu vou colocar para vocês ouvirem, vocês vão ver que essa linha toda ela é preservada pelo... O Ray Charles consegue, junto com a orquestra, seguir essa linha proposta pela dinâmica. Esse disco é um disco que foi masterizado nos anos 90. Ele tem mais ou menos um RMS, aí, uma faixa dinâmica de 15 dB, que é bem boa, né? Bom, eu vou colocar aqui para vocês entenderem, então, como é que é. Vamos lá, peraí. E aí dá para acompanhar essa dinâmica toda, né? I've been so many places in my life and time. I sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone and I'm just singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be, baby. I treated you unkindly, but girl, can't you see? There's no one more important to me. So darling, can't you please see through me? 'Cause we're alone now and I'm singing my song for you. You taught me precious secrets of the truth, withholding nothing. You came out in front and I was hiding. But now I'm so much better. So if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love's in there hiding. I love you in a place where there's no space or time. I love you for my life, 'cause you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together? We were alone and I was singing my song for you. Singing my song, singing
song, singing my song. Bom, aqui a gente deu para acompanhar, onde teve o clímax, os volumes todos foram bem próximos ao que a gente vê dessa linha de dinâmica. Bom, esse disco, há uns 7, 8 anos atrás, ele foi relançado, e aí, para trazer para o tal mercado atual de pressão, volume e assim por diante, eles fizeram uma remasterização desse disco. E aqui, essa primeira forma de onda é a música original. Se vocês repararem, até pela forma de onda, dá para ver mais ou menos que segue até aquela linha dinâmica. Olha a segunda versão, que é a remasterizada para o momento atual, onde as pessoas só falam nisso. Então, eu não vou nem colocar a música inteira, mas se eu colocar só um pedacinho aqui da versão masterizada para o padrão atual de som, como ela ficou. Acabou a música, né? Ela não foi feita... Ela... Não, rola muita distorção, mas atualmente isso não é uma questão muito relevante. Não, eu estou me apegando ao arranjo original. Essa música foi concebida para tocar com orquestra, metais, tal, coro. Ela teve um arranjo feito por um arranjador, ela foi mixada de uma maneira correta, ela foi masterizada por uma maneira correta. Para se ter um padrão atual de som, eles fizeram uma remasterização botando mais 5, 6 dBs. Então, aqui, nesse clímax da música, já não tem mais. O clímax, você mata e acaba com o arranjo. Então, ela não foi feita para soar dessa maneira, como ela foi remasterizada. Esse é o principal problema do que eu vejo em relação a certas músicas. Ela não foi feita para ter punch, ter volume, ter nada. Ela foi feita para tocar exatamente como ela, daquela primeira parte. Então, se eu colocar aqui para vocês um AB rapidinho... Então, eu acho que a remasterização acabou com a música, acabou com a interpretação, acabou com tudo, mas ela ficou alta. Então, para o mercado, ela estava compatível com o mercado atual de masterização, mas eu acho que destruiu a música, obviamente uma música dos anos 90, mas eu acho que mesmo que ela fosse mixada hoje, ela manteria esse parâmetro que é essa linha de dinâmica. Toda música, quando é feito um arranjo, tem essa dinâmica. Então, obviamente, você pega um disco de música eletrônica, não tem essa variação toda, então ela é bem mais reta. Mas, nesse caso específico, eu acho que a remasterização destruiu a música e saiu uma segunda tiragem de CD dessa maneira aqui. Bom, dando sequência, então, ao nosso... Eu vou voltar um pouco a essa coisa do aspecto emocional, agora eu vou falar de gravação, mixagem e masterização. Esse aqui é um caso muito interessante. A Bonnie Raitt, ela gravou uma música, e essa música, ela contratou o Don Was para ser o produtor dessa música, e eles foram para os Estados Unidos, para Nova York, nos Estados Unidos, gravar esse álbum aqui, e ele chamou baterista, guitarrista, baixo, cordas, metais. Ele falava assim, a gente vai fazer o disco para você, você vai ganhar muitos prêmios com esse disco. E gravaram a música, tal. Quando ela foi cantar, ela não conseguia cantar a música, não conseguia. Ia 1, 2, 3, 4. Aí o Don Was
começou a se sentir incomodado, porque ele falou, poxa, a gente fez uma música maravilhosa e você não consegue cantar? Como assim? Você é uma cantora excepcional. Ele falou, eu não consigo cantar a música, essa música não me diz absolutamente nada. Aí ele falou assim, ok, vamos ouvir o demo? Aí eles ouviram o demo. Essa música foi composta por um jogador de futebol americano, de 3 metros de altura, de defesa, assim. E ele, quando ele fez a música, ele fez para uma mulher, e ele estava tão, assim, ele estava tão envolvido emocionalmente que ele mesmo foi lá e tocou o piano e cantou e mandou para o Don Was. E o Don Was falou, pô, vamos ouvir o demo? Aí ela falou, pô, mas espera aí, né? O Bruce Hornsby é o arranjador dessa música, pianista. Pô, Paulinho da Costa, percussão, os melhores músicos possíveis, o melhor estúdio. A gente vai ouvir o demo, que o cara gravou lá na casa dele. Ele falou, vamos ouvir o demo. Aí ela ouve o demo e eles falam assim, cara, tá tudo errado, vamos fazer o seguinte, chamaram o Bruce Hornsby, falou, olha, ouve isso aqui. Imagina, um cara que é jogador de futebol americano tocando piano, você chama um pianista como o Bruce Hornsby, super premiado e tal. Ele ouve a música, fala, a gente quer isso aqui. Aí ele fala, pô, mas assim, tá bom, vamos fazer assim então. Aí ele pega, eles falam, vamos sair daqui de Nova York, foram para outro estúdio, acho que em Los Angeles, se eu não me engano, e ele faz o arranjo igualzinho o cara do futebol americano. E aí, ok, ela vai cantar, canta de primeira a música, e aí todo mundo fica emocionado. Esse disco, ele é um disco que ele está entre os 100 maiores discos do século passado, essa música principalmente. Ganhou 7 Grammys, esse disco, e tudo tem a ver com essa música. Eu trouxe aqui para vocês ouvirem o demo e depois a música original, para vocês verem a diferença. O que causou... Ela não conseguia cantar, e depois ela consegue cantar. Eu não tenho a gravação original, que na Berklee eles não mostraram para a gente. A gente tinha o demo e tinha a música final depois feita, né? Então, vamos lá. Turn down the lights, turn down the bed, turn down these voices inside my head. Lay down with me, tell me no lies, hold me close, don't patronize. Don't patronize me. I can't make you love me if you don't. You can't make your heart feel something it won't. Here in the dark, these final hours, I will lay down my heart and I'll feel the power, but you won't. No, you won't. 'Cause I can't make you love me if you don't. Bom, esse aqui é o demo. O cara está implorando para a mulher, né? Falando que ele não pode fazer com que ela, né? Tipo, eu não posso fazer você me amar se você não quer. Ele está implorando para ela, um cara daquele tamanho imenso. E aí a versão do Bruce Hornsby tinha bateria, tinha cordas, ela era mais rápida e não passava essa coisa tão passional. Aí ele faz o arranjo, o Bruce Hornsby, não sei se vocês conhecem ele, mas ele tinha acabado de fazer uma música chamada The Way It Is, ganhou milhões de prêmios, com isso era um pianista muito respeitado da música pop, e ele só gravava com piano Steinway de cauda inteira. Ele pega e faz um arranjo com piano também, bota um Hammond e bota também um Rhodes, e tem uma outra percussãozinha, e a música
ficou assim, que ela cantou de primeira. Inside my head, lay down with me, tell me no lies, just hold me close, don't patronize, don't patronize. If you don't, obviamente é um mega pianista, super bom, né? Mas vocês repararam que é igualzinho o demo. E eu lembro assim, que a entrevista do Don Was, ele falando que foi inacreditável, assim, foi incrível quando ela cantou de ponta a ponta, de primeira, e emocionou todo mundo. Então, isso mostra que nem sempre você ter um monte de coisa acontecendo durante a gravação. O produtor teve muita coragem, né, de chamar um arranjador desse calibre e falar, olha, faz igual o jogador de futebol americano, né? Quer dizer, é uma coisa que realmente o produtor tem que ter muita certeza do que ele vai fazer, porque isso envolve egos e tantas coisas assim, mas ele fez. E o disco foi muito bem sucedido. Como eu disse, nesse ano ele ganhou 7 Grammys, melhor canção, melhor cantora, melhor canção do ano, produção do ano, mais um disco masterizado pelo Doc Sax, lá do Mastering Lab, que é um cara que foi o pai de todos da Master, né? Então, isso mostra que na gravação tem hora que um produtor precisa tomar uma decisão e, às vezes, mudar tudo, porque o cantor e a música, que é o mais importante, não está rolando. Talvez, se eles insistissem no outro arranjo, eu não sei como é que é, porque eles não mostraram, mas isso aqui dá para a gente entender bem. Bom, o próximo seria o aspecto emocional durante a mixagem. Isso aqui, o que aconteceu? No disco do Carbono, do Lenine, o último disco do Carbono, eu estava conversando com ele sobre tantas coisas. Assim, o Lenine sempre é um cara muito legal. Assim, quando a gente masteriza os discos, a gente pega 2, 3 dias. O primeiro dia é só papo, a gente ouve muita música antes de criar antes de criar uma estética sonora, vamos dizer assim. Principalmente no disco Chão, foi muito difícil, porque ele falava assim, olha, eu quero um disco muito grave, eu quero que o grave seja o protagonista, vamos dizer assim, dessa master. Ele já foi mixado assim, a gente queria que a gente desse um passo além, e ficou bem legal o Chão. Quando veio o Carbono, ele era um pouco diferente do Chão, e o Lenine, ele falou assim para mim, pô, e aí, Lenine? Eu falei, não, esse disco foi muito rápido, composição, a gravação, a mixagem, menos uma música. Essa música, que chama Simples Assim, eu mandei essa música para o Martin Fontse, o holandês, e ele fez um arranjo para essa música.
E quando a gente ouviu, todo mundo achou demais e tal. Quando foi na hora de cantar, não estava dando muito certo, tal, mas eu cantei a música. Quando a gente foi mixar, não dá certo. Vamos para a próxima, para a próxima, para a próxima, para a próxima. Chegou um ponto que era o último dia de mixagem, precisava mixar a tal da música. E o Lenine falava, cara, não está rolando, pô, a música mais bonita do disco, e não está rolando, não está rolando. Vamos fazer o seguinte, vamos arrancar tudo o que tem na música. Ela tem elemento demais, a construção dela está muito grande, a introdução tem 8 compassos, a gente vai deixar com 4, o solo tem 8 compassos, vamos deixar com 4, vamos arrancar toda a orquestra que foi colocada e vamos fazer uma música que vai ser voz e violão. Como aquela outra que estourou, né? Nossa, fugiu o nome do... Paciência. E aí eles pegaram, arrancaram, reeditaram a música, e a música hoje, a gente ouve, a música, uma das que mais toca desse disco Carbono, eles mudaram tudo na mixagem, pegaram, era assim, domingo à noite, a master começava a segunda, eles reeditaram a música inteira no Pro Tools, e fizeram a mixagem, o Lenine ficou super feliz, e falou, olha, é uma questão de... É o arranjo que não está certo para essa música. A música fala de simplicidade e a gente enfiou um monte de coisa, né? O Lenine gentilmente me cedeu essa música, né? Para eu botar um pedacinho dela, né? E eu trouxe então esse pedaço dela como era e como ela ficou depois que eles resolveram mudar, ou seja, era uma música também que a letra não combinava com o arranjo. A letra falava de simples e o arranjo era extremamente complexo. E nada a ver com o arranjador, tanto é que ele acabou de fazer o The Bridge, que é um show ao vivo, junto com o Marty Fontze, onde ele fez os arranjos complexos que ele fez. Nessa música ele fez com as outras músicas do Lenine, nesse show que foi gravado. Então o Lenine falou para mim ainda, falou, isso a gente vai fazer um projeto juntos ainda, ele entendeu na boa tal. Então eu vou colocar aqui um pedaço para vocês entenderem isso aqui. Opa, perdão. Essa aqui já foi, chega. Se eu acredito na minha vontade, é simples assim. Ou seja, não é simples o arranjo, né? É um arranjo meio que não combina com a letra, né? Então, o que ele fez? Ele cortou a introdução, diminuiu de 8 para 4, cortou o meio também, tirou metade, e deixou aí algumas coisinhas por baixo e tal, mas a música ficou assim, eles mixaram ela em coisa de horas, né?
É uma diferença brutal, né? Comparativamente à letra da música com o arranjo. E é uma música que deu muito certo. O Lenine falou para mim, olha, é a música que eu mais gosto do disco e ficou exatamente do jeito que eu queria. Mais uma vez, você tem que ter coragem de ir lá. Pô, é um convidado holandês que tem uma orquestra, que perdeu um tempo, que fez arranjo e tudo mais. Tira tudo, porque não é errado, mas não combina com o arranjo e com a música. O arranjo... Ele pôs esse vocalzinho, né, que não tinha, e é a mesma voz. É que a outra versão, obviamente, não é a mix final, porque eles não conseguiam mixar. Então ele falou, era uma coisa assim, nunca tinha acontecido isso comigo. Eu não consegui mixar uma música, porque as coisas não juntam. Então, sabe, eu ando em busca dessa tal simplicidade. Não deve ser tão complicado assim, entendeu? E aqui não, ele é uma coisa suave, uma coisa que ele fala de simplicidade, que é voz e violão. Eu me emociono quando eu ouço essa música. Toda vez eu me lembro da Master, e foi muito legal, assim, o Lenine é um cara especial, assim, sorte minha de ter feito tantos discos dele. Fiz esse último também com o Marty Fontes, que é muito bom, é nesse estilo de arranjo, mas a proposta era essa mesmo. Ele foi convidado pela orquestra e tem uns arranjos ali muito loucos, mas nessa música específica, o Lenine acha que matou a música. Bom, eu acabo aqui, então eu mostrei para vocês o aspecto emocional da gravação, da mix, né, que são dois exemplos bem claros. Agora vem para a master, que é mais a minha área, e aí eu tenho que lidar com músicas prontas, então aí a coisa muda um pouco de figura, né? O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês é um disco que foi mixado até pelo Beto, e o Saulo, nesse disco aí, ele queria um som cru, sem compressão, sem pressão. Ele falava, não, esse disco tem que soar solto, meio... não quero editar, não quero fazer nada disso, tal. E eu lembro que o Beto falou, pô, mas né, falta... Não, é isso mesmo, eu quero um som bem solto, tal. Bom, mixaram o DVD. Quando chegou na master, o Saulo veio acompanhar. Veio o Saulo, veio o Paulinho... Acho que o Paulinho, ele foi meu produtor musical, não lembro direito, assim, mas ele veio o Paulinho Rocha e veio mais um músico. Então, quando a gente foi ouvir a música, o Saulo estava sentado num cantinho, assim, ele estava meio sentado assim, olhando, tá? Eu não entendo muito essa história de masterização, o que faz isso aí. Para mim está pronto o disco, entendeu? Eu não acho que vai melhorar muito, tá do jeito que eu quero, eu estou super feliz com isso. Aí eu falei, bom, vamos ouvir. Quando eu dei play, eu ouvi e tal, ele falou, o que você acha? Eu falei, olha, ô Saulo, eu vou ser sincero, o seu disco não me emociona, entendeu? É um show ao vivo, você está falando de alegria, de diversão, vamos sair do chão, vamos pular, e esse som abafado, eu não ouço as percussões batendo, eu não sinto punch nesse seu som. Eu acho um som bem para baixo, assim, eu acho que não condiz com o arranjo do seu disco, entendeu? Eu acho que o arranjo é para cima, as percussões estão todas aí, a mixagem está legal, mas ela está muito frouxa e muito abafada. Ele falou, não sei e tal, mas assim, põe aí então, vamos ouvir, né? Aí eu coloquei a música e comecei a masterizar. Aí ele pegou e levantou, foi chegando perto fui botando um pouco mais em médio agudo, tal, ele começou a dançar, já tipo jogou o chinelo assim, e o cara falou, cara, é isso, master é isso. Eu falei, não, Saulo, a master não é isso, a gente está modificando uma estética sonora aqui na master, que você não deixou ser feito na mixagem, porque com certeza o Beto iria fazer isso. Não, fui eu mesmo que quis, assim, tudo mais, low profile, tá, mas agora eu entendi. Então, você acha que é isso que a gente tem que fazer? Eu falei, olha, na minha visão, eu acho que a gente tem que colocar, né, comprimir, colocar mais equalização. Então, a gente fez a master bem mais assim. Então, um disco que falava de alegria, tal, era um disco abafado. Tem um exemplo de um disco do Seal, que chama Human Being, que é um disco extremamente grave, não tem agudo, ele é bem fechado de equalização, onde o Seal viveu um momento conturbado da vida dele, separação, tal. Então, é um disco bem para baixo, assim. Tem um outro disco do Paulinho Mosca também, que se chama O Falso da Minha Vida, o que bem entender. Ele tinha acabado de se separar. E ele falou para mim, eu quero um disco depressivo, eu quero que as pessoas que ouçam isso se sintam mal, triste e tal. Sério. É verdade.
Aí nós pegamos, eu tinha uns tapes de 0,5 polegada bem velhos lá no estúdio. Ele falou, não, vamos passar pelo tape. A gente passou tudo pelo tape e deixou o disco bem velado, assim, de som, porque era um disco que o momento da vida dele era bem para baixo. E tem, assim, um disco do Los Hermanos, o Ventura, que quando nós fizemos, o Camelo me falou que queria que soasse como se fosse um cassete. Então, ele é um disco esteticamente abafado, mas não que diga que ele é deprimido ou não. Mas, nesse caso aqui, voltando do Saulo, ele era um disco triste. Ele tinha que ser um disco alegre por ser um show, primeiro, e principalmente pelo discurso da música, né? Então, assim, eu trouxe um pedaço aqui também para a gente ouvir, de como era a mixagem e depois como ficou a master. Em Salvador! Opa, peraí. Em Salvador, na Bahia, o povo gosta de uma batucada assim, som de tambor da África, fala, grita, percussão. Tem tudo menos low profile, abafado. O Saulo deu uma viajada nesse momento, né? E aí aqui tem a master, que é bem mais aberta. Em Salvador, na Bahia, o povo gosta de uma batucada assim, som de tambor da África, fala, grita, percussão. Bom, enfim, então esse disco foi um disco que a gente teve que equalizar muito os médios, equalizar mais os agudos, para deixar o show mais alegre, porque ele era um show que o som não era compatível com a ideia do show e nem a ideia da letra. Então, foi uma coisa que nós mudamos na master. E ele ainda ficou brincando, eu não sabia que a master colocava felicidade, tirava tristeza, essas coisas. Né? O Diego, que conhece o Saulo, você consegue imaginar, Diego? Ele lá no estúdio. Mas foi isso que aconteceu, no fim ele ficou super feliz. Eu acho que foi um direcionamento errado dele para a mixagem, não do Beto, que mixou muito, pelo contrário, o Beto mixa isso muito bem. Mas o artista, ele não queria que mexesse em nada. Não, é o show como foi feito, tal. E no fim a gente teve que processar um pouco mais, principalmente os médios, para as percussões ficarem um pouco mais claras, né? Bom, um outro projeto que eu também fiz que é esse próximo do Corcioli. O Corcioli é um multi-instrumentista. Ele faz música New Age e esse disco do Corcioli, ele é um disco que ele tem muita... É uma viagem, entendeu? Ele tem muito harmônico, muita alta frequência, muita coisa... Assim, é um envolvimento que tem que fazer com que você relaxe. E o Corcioli levou esse disco lá para a master em stems, então ele tinha tudo separado, bateria, baixo, os teclados todos. E quando eu ouvi, eu falei, olha, eu acho que esse disco ele tá soando bonito, mas eu sinto falta desse som mais espacial, assim. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito alta frequência, abrir o estéreo dos teclados
para a gente ter dar essa impressão para o ouvinte de que ele está numa viagem sonora, né? Então, essa música especial, eu peguei, tinha todos os pads, eu fiz um high shelve de 7, 8K para cima, e nas cordas eu fiz um shelve em tipo 16K para cima para trazer muita alta frequência e abrir quase 30% o estéreo desses teclados para dar essa impressão de que o som tinha essa viagem, né? Eu vou colocar também aqui um pedaço para vocês. Eu não sei se aqui dá para perceber bem, mas quem ouve de fone isso, a diferença é muito grande. Esse disco, depois entra a bateria tal mais para frente, ele é um disco que o Corcioli, quando ele fez todo em teclado, ele gravou, mixou todo em 96K, 24 bits, ele foi masterizado todo em HD também, e aí a gente trabalhou muito alta frequência desse disco, mas muito mesmo. Eu vou colocar, depois vou fazer um AB enquanto está tocando, dá para a gente perceber bem. Obviamente tem uma pequena diferença de volume, mas dá para perceber que a alta frequência envolve muito mais essa coisa mais aberta. Quem ouve de fone, né, tem aqui até mais para frente, ó, dá para botar um pedaço. Então, isso aqui, o que a gente fez? Uma master pensando no público do Corcioli, o tipo de consumidor dele gosta dessa coisa envolvente e tal. Então, assim, essa coisa só de trabalhar alta frequência e principalmente espaço, né, de abrir o estéreo de alguns teclados, dá essa impressão de espacialidade e você dá uma viagem esse disco sonora por causa disso. A gente trabalhou muito essa área. Bom, dando sequência aqui, as pessoas acham que às vezes eu falo essa coisa de volume, as pessoas acham que eu não gosto de colocar pressão, timbre, punch. Não é nada disso. Na verdade, eu masterizo cada disco pensando no estilo e na estética sonora de cada disco. Eu não consigo ter como único objetivo fazer um disco soar alto. Isso, para mim, não é um objetivo. Isso, para mim, é uma consequência de arranjo, de performance musical, mixagem e, consequentemente, a masterização. Então, eu trouxe para vocês agora alguns exemplos onde os volumes foram necessários, o processamento
um pouco maior foi necessário para que esses discos realmente, que precisam de mais processamento, pois o processamento faz parte da estética sonora, ele foi feito. Então, esse disco aqui, ele foi remixado, e nós estávamos, durante a master, eu, João Marcelo, e eu esqueci do nome do jornalista que estava, mas foi o jornalista que escreveu o livro que originou esse filme, que saiu agora. E a gente falou um pouco disso. Aí o João falou, cara, a gente podia tentar deixar esse som um pouco mais moderno, tal. A gente podia dar uma trabalhada um pouco mais, deixar ele um pouco mais, com um pouco mais de pressão, tal. Aí eu falei, bom, tá bom, você é o produtor, eu acho que se você acha legal, vamos fazer. A gente fez, e acho que é Lauro Lisboa, eu não lembro do jornalista, perdão. Então, nesse caso aqui, o que a gente fez? Eu peguei a música original, fiz uma master, como se fosse uma master mais de um disco mais atual, com mais compressão, com mais volume, com mais timbre, mas preservando e tentando preservar o arranjo original. Tá aqui, ó. Essa aqui é a... O jornal prepara quem está na sala com pipoca e bala e o urubu sai voando manso. O tempo corre, o suor escorre, vem alguém de porre, é um corre, corre e o mocinho chegando, dando. Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, minha velha fuga em todo impasse. Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, quanto me custa dar a outra face. O tapis tá lá no bala, cubaco é bala com bala, é fala com fala e o galã se espalhando. Então, essa é a mix original, né, como foi lançada, e aqui a remixagem já com a remaster. Está na sala com pipoca e bala e o urubu sai voando manso. O tempo corre, o suor escorre, vem alguém de porre, é um corre, corre e o mocinho chegando, dando. Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, minha velha fuga em todo impasse. Eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, quanto me custa dar a outra face. O tapis tá lá no bala, cuba. Bom, enfim, é uma master mais processada, mais comprimida, a gente vê pelo bumbo, né, principalmente. Mas o João queria, sim, eu acho que deu para preservar o que era Elis. Eu, sinceramente, gosto um pouco mais solta pelo estilo do disco, mas eu acho que ficou legal, assim. E ainda não saiu esse disco, na verdade, a gente fez há 2 anos atrás, e ele ainda não saiu, e ele foi todo remixado, né? Eles pegaram os tapes originais de 16 canais e remixaram. Aí tem mais um exemplo aqui, agora já é um disco de rap, aonde aqui sim, você precisa estressar o som, processar o som, de uma certa forma, trabalhar bem com distorção e saturação, porque o tema é muito pesado, as letras são muito pesadas, e você não vai falar de um tema tão pesado, tão profundo, com uma música leve, solta, não combina. Aqui é o contrário do Lenine, você tem que ter impacto, você tem que ter pressão, você tem que ter uma coisa bem que expresse a raiva que esse cara está sentindo quando ele está cantando, ao contrário do Lenine, que era uma canção mais suave, de amor, simplicidade. Aqui não, aqui é uma questão de quem está puto, de quem está perdido, de quem está irritado e quem quer quebrar tudo. E a gente recebeu a mix e tentou traduzir também na master e evidenciar essa raiva que estava contido dentro da música. Esse disco acabou de sair, saiu essa semana, do RZO. É uma banda mega legal, assim, muito bacana. A gente masterizou através de stems. Então, eu tinha bateria, baixo, vozes e teclados, tudo separado. Foi um trabalho de 3 dias que nós ficamos fazendo nesse projeto, mas é um projeto que eu acho que ficou muito bom.
A banda é muito boa, eles ficaram super felizes com o resultado. E eu trouxe uma música que ela chama... Nossa, como é que era o nome dessa música? Eu vou colocar a letra aqui, eu vou lembrar. E aqui a gente dá para entender como, nesse caso, é necessário a gente processar, limitar, comprimir, equalizar, usar todas as ferramentas e armas possíveis para a gente conseguir deixar esse som o mais pesado possível. E eu vou colocar a mix e a master e a gente consegue também entender como é necessário esse processamento. E é legal prestar atenção na letra, que dá para ter uma ideia também. Tô me tornando demente, como se fosse um filme. Fico no meio de gente, a solidão me deprime. Vilas me deixam doente, a noite a insônia é conflite. Só ela me é confidente, uma vela acesa no beat. Racismo azul com encosto, algo me tira o foco. Eu me perdi no piloto, que se mais um copo. Na pista com suor no rosto, cego cheio de remorso. Algo quer me ver louco, que se mais um copo. Vejo medo em quase tudo, os problemas ganham peso. Tento falar, mas tô preso. Toca adivinho o que penso. Levanto já de pavio culto, se a visita chamar fico mudo. Se fone tocar não atendo, se tento dormir vejo vulto. Meu coração tá gelado e meu rosto no espelho ela chora da rir. Uma mina me quer, sofre comigo a ponto de nos agredir. Sem garras e sonhos tô triste, a voz da culpa vem moer. Um compromisso pra adiar, mentiras pra me proteger. Tento conter, mas descanso. Enfim, essa aqui é a mixagem, mas ele fala, né? Eu estou me tornando um demente no meio de tanta gente, eu estou confuso, eu estou perdido. Enfim, é uma música que é muito estressada, assim, a letra dela. E aí aqui é a master. Tô me tornando demente, como se fosse um filme. Fico no meio de gente, a solidão me deprime. Vilas me deixam doente, a noite a insônia é conflite. Só ela me é confidente, uma vela acesa no beat. Racismo azul com encosto, algo me tira o foco. Eu me perdi no piloto, que se mais um copo. Na pista com suor no rosto, cego cheio de remorso. Algo quer me ver louco, que se mais um copo. Vejo medo em quase tudo, os problemas ganham peso. Tento falar, mas tô preso. Toca adivinho o que penso. Levanto já de pavio culto, se a visita chamar fico mudo. Se fone tocar não atendo, se tento dormir vejo vulto. Meu coração tá gelado e meu rosto no espelho ela chora da rir. Uma mina... É um som muito estressado, muito comprimido, muito saturado, distorcido, tal, mas que combina com o disco. Nesse caso aqui eu tive que fazer 3 masters diferentes, uma pro CD, que é essa aí, RMS -8 dBs, Spotify RMS -11, iTunes -12. Então, o iTunes e o Spotify não é tão comprimido quanto é o CD, que eles queriam desse jeito. Bom, dando sequência aqui, como último exemplo dessa coisa da mudança na master, é uma banda de rock que chama King Lírio e Santa Helena. Essa música o produtor achou que a caixa estava muito alta e que as guitarras não estavam aparecendo o suficiente para um disco de rock. Então a gente fez uma master trabalhando exatamente essas duas coisas. Ele achava que para uma banda de rock faltava um pouco de punch e que a caixa da bateria precisava descer um pouquinho e as guitarras ficarem um pouquinho mais abertas, né? O produtor foi o Paul Halfis, da Universal, e esse disco é um EP que saiu. Ele tinha participado, acho que do Superstar ou do The Voice, não lembro direito o cantor. E é uma banda bem legal, por sinal, né? Eu vou colocar aqui também para vocês ouvirem a diferença também com aí a master focada também em deixar as guitarras mais agressivas, a caixa um pouco mais baixa, o som um pouco mais comprimido, como uma banda de rock precisa do som, ajudando né, ela não emociona se é solta, né? Não deixe que o tempo apague o que há de mais puro em você. Não deixe que o silêncio te afogue, sem ao menos entender o porquê. Tantas vezes e quantos
Eu, particularmente, nem acho a caixa tão alta, mas o produtor estava encanado com isso aí e com o volume das guitarras, né? Então, aqui... Não deixe que o tempo apague o que há de mais puro em você. Não deixe que o silêncio te afogue, sem ao menos entender o porquê. Tantas vezes e quantas vezes se passarão. O mundo tentou nos mostrar que essa não era a escolha certa a tomar, mas no fim o que vale mais é tentar ser feliz, ou viver por viver num lugar confortável que te traga apenas paz. Vá atrás do que acredita ser. Então, o produtor achou que era necessário essa equalização um pouco mais forte, para as guitarras aparecerem um pouco mais. Na verdade, a caixa afundou um pouquinho, mas o bumbo também veio um pouco mais para fora, e eles acharam que soaria melhor assim. Então, também foi uma master equalizando, pensando nessa questão estética, né? Bom, os exemplos que eu trouxe são esses, e agora eu vou entrar numa questão nova, que essa palestra eu fiz em 2015, lá na AES, e incrivelmente, nesses 2 anos, mudaram tantas coisas, né, que eu resolvi colocar mais duas questões que são importantes. O Beto falou um pouco, quando ele estava falando da coisa dos fones. São 2 discos que eu masterizei, que eles não foram feitos para tocar CD. A Banda Mais Bonita da Cidade é uma banda que tem como a maior parte do público pessoas que ouvem as músicas em fones de ouvido e também computadores, né? E aí nós conversamos muito sobre esse projeto e eu queria entender um pouco mais. Eu já tinha feito o disco anterior deles. Eles falaram, não, a nossa vida é na internet, nós não trabalhamos com mídia, embora tenha saído em CD, o disco tem na internet, acho que até de graça, né, esse projeto. Então, o que nós fizemos? Eu sugeri para eles que a gente subisse um pouco o grave, em vez de concentrar ali na região de grave baixo, 60, 80, a gente subisse a equalização para 120, eventualmente até 130 Hz, e não trabalhasse muito os médios, para que esse disco tivesse uma sonoridade muito boa em fones. E aí, eles falaram, como assim? O que você está querendo dizer? Eu falei, bom, a indústria de fone hoje é uma indústria multibilionária. Ela é muito maior do que qualquer sistema de som caseiro que vocês possam imaginar. Assim, a Beats mudou todo esse conceito de som para fone. A gente até estava numa reunião, eu e o Beto e o vice-presidente da Sennheiser, né, Beto, que a gente estava falando sobre isso, que ele falou, realmente o pessoal põe o fone do Beats aqui desligado, ele anda com o fone aqui e não está ouvindo nada, ou seja, é até um acessório, né? Bom, existem 2 grupos, 2 bandas mundiais que resolveram mudar a produção da música e a estética do som para que ele soasse melhor no fone do que soava antes de ter essa preocupação. A primeira foi o Coldplay. Se vocês ouvirem o Parachute, ouvir o último disco, para ver que as guitarras estão muito mais baixas, tem muito mais grave. Por quê? Porque o hip-hop, aquele conteúdo de grave no hip-hop, soa espetacular nos fones de ouvido. É impressionante. Qualquer fone que você coloca, especialmente esses da Sennheiser, aí, o HD600 e o HD800, é uma coisa inacreditável. Assim, você coloca os discos de hip-hop, é impressionante o que eles falam. E, obviamente, esses fones da Sennheiser são fones profissionais, que, inclusive, o HD800, os audiófilos gostam, né, Beto, de consumir esse fone, né? Mas, se você ouvir em fones menores, pequenos, você vai ver que um disco de hip-hop soa muito melhor e mais agradável do que um disco de rock, que tem aquelas guitarras constantes e distorcendo. Então, o Coldplay falou, eu vou mudar meu foco na produção, eu quero atender esse público que ouve o meu som de fone. E aí eles mudam, pode ver que o último disco tem mais bumbos eletrônicos, o baixo é mais alto, as guitarras caíram. Por quê? Porque fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e as vendas e consumo de música
pop rock estava diminuindo e o hip hop aumentando. É apenas um dos aspectos, mas chegaram à conclusão que a produção de música pop rock e rock não funciona tão bem nos fones como os discos de hip hop. Exatamente porque você tem muito mais grave e não tem aquele som de guitarra constante, né, em 3K, 4K, que aquilo é um pouco irritante para quem trabalha com fone. Então, eles mudaram o conceito de produção do álbum. E o Maroon 5 fez a mesma coisa. Então, você pode ver que o Maroon 5 também, as guitarras um pouquinho mais baixas, bumbo e caixa um pouco mais altos, e começaram a se trabalhar um pouco mais essa coisa da baixa frequência para que elas falem melhor nos fones que as pessoas ouvem no metrô, no carro e tudo mais. Isso, eu tive, então, conversei com eles e dei essa sugestão da gente fazer uma master um pouco diferente para iTunes e Spotify do que para o CD. Então, eu trouxe aqui para vocês darem uma ouvida. Essa música é uma master específica para Spotify e iTunes, pensando em quem vai consumir essa música de fone e não ouvindo em caixas, né? Minha cabeça trovoa, sob meu peito te trove, me ajoelho, destino canções pros teus olhos vermelhos, cores vermelhas, Vênus, bônus. Tudo que me for possível ou menos, mais ou menos, me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza. Física também, mas não só. Graças a Deus você existe. Acho que eu teria um troço se você dissesse que não tem negócio. Te ergo com as mãos, sorrio mal sorrio. Meus olhos fechados te acossam. Fora de órbita, descabelada, diva, súbita. Seja meiga, seja objetiva, seja paga. Então, dá para ver que o grave, ele é que está quase no limite de incomodar, mas se você ouvir em fones pequenos, isso soa espetacular. Então, a gente abriu mão, o Lenza que mixou, a gente conversou também com ele sobre isso, a ideia foi fazer isso. Então, se ouve em computador, em fones pequenininhos, esse grave meio que acomoda, né? E a ideia deles era essa, porque o público deles é esse, é o público de internet. E o outro que a gente fez também, pensando nisso, foi o do Little Nation, que é o Rick Azevedo e a Samília. Eles fizeram um disco maravilhoso. O pessoal da banda Mais Universidade acabou de comentar no nosso live, agradecendo a Márcia, falando que foi maravilhosa a banda. Então, a gente pensou nisso, obrigado, a gente pensou muito nesse público deles, de internet, de fone. Então, você vê que no fundo, o que importa o que é? É a banda estar feliz, né? E, então, a gente pensa nisso, a master, você tem que fazer o quê? Os fãs da banda mais bonita têm que ficar felizes, têm que ouvir de novo, em loop, né, se possível. E eu acho que essa master que a gente fez, a gente conseguiu atingir esse resultado pensando nessa coisa dos fones de ouvido. Fazendo uma brecha aqui no que o Beto falou, eu acho muito mais importante o engenheiro de master se preocupar com a questão do fone do que o engenheiro de mix. Eu acho que o engenheiro de mix, como o Beto falou, uma mix boa ela vai soar em qualquer lugar bem. Então, eu sou a favor de mixar com monitores e sou a favor de masterizar também com monitores. Eu não masterizo usando fones de ouvido. Acho bom para checar, se tá, principalmente ruídos, fade-outs, isso é maravilhoso. Eu até postei no meu blog, tem um post que fala as vantagens e desvantagens do uso do fone. Obviamente, os fones da Sennheiser são muito bons, muito flats, mas eu acredito que um bom monitor é essencial. Com uma sala equilibrada, você vai fazer uma bela mixagem. O que eu estou dizendo é você fazer uma adaptação da master para que ela soe melhor em determinadas mídias. Ou seja, soe bem no Spotify, soe bem no iTunes, soe bem no CD, soe bem no fone. Isso, uma mix boa e bem feita, ela vai ter elementos para que você faça na master a adaptação de cada frequência, de cada compressão. Então, nesse caso da banda mais bonita, o médio grave, né, já era bem grave a mix, e a gente trabalhou um pouquinho mais alto esse grave, e eu acho que ficou bem legal. Eu corro de manhã, assim, gosto de conferir as masters, ouvindo naquele fonezinho da Apple, e esse disco soa incrivelmente bem, da banda mais bonita. Esse do Little Nation é um disco que
o mercado americano, eles queriam lançar mais nos Estados Unidos, e também, obviamente, aqui eles cantam em inglês, tudo, mas também foi um disco que a gente fez uma master pensando bem no público de internet, de fones e tudo mais, mas tem a versão de CD também. Então, vou botar um pedaço aqui para vocês também. I can hold you or break your fall, 'cause I jumped the gun by giving it my all. I'd be a crane if it did the trick. Such a heavy weight my skinny arms can't lift. I can take you down south, I could go north with you. Would it change anything? Wishful thinking, nostalgia's a fallacious hope. I am scared of the truth. It's all over, just like it's meant to be. Roller coaster. Essa também é uma master um pouquinho mais médio do que o normal que a gente faz, mas também pensando nas pessoas que ouvem fones e o tipo de consumidor, a gente fez uma master pensando nessa. Bom, esses são os exemplos todos que eu trouxe para vocês. Aqui, eu gostaria de falar rapidamente como são agora as normalizações de áudio via stream. Ou seja, essa primeira aqui, que é por pico, eu tenho aqui um quarteto de cordas e uma orquestra sinfônica inteira. Como você faz uma normalização de áudio por pico, não importando o volume de RMS, um quarteto de cordas ele toca muito mais alto que uma orquestra sinfônica inteira, porque, obviamente, ele tem menos faixa dinâmica, então, com uma faixa dinâmica reduzida, você joga isso lá para cima. Então, a gente pode imaginar que discos altamente comprimidos, com RMS lá em cima, como aquele, vai soar muito mais alto que um disco que tem mais faixa dinâmica. Na padronização e normalização por loudness, ou volume percebido, que seria o RMS, a gente preserva os RMS originais, então a gente pode ver que um quarteto de cordas ele vai tocar mais ou menos no mesmo volume que uma orquestra sinfônica, e depois ali tem discos de pop, anos 80, isso eu peguei do livro do Bob Katz. Obviamente, isso aqui foi criado para que as rádios e televisões tivessem um volume médio percebido, coerente, coisa que estava ficando totalmente discrepante. Trazendo isso aqui para o Spotify, Deezer e todos mais, que é o próximo quadro, ali, a gente vê aqui as normalizações. Ali, está vendo o Soundcheck da Apple. Quanto mais comprimido e mais alto o RMS, mais baixo a música toca. Se a gente olhar o azulzinho ali, é um disco que tem uma faixa dinâmica ali de 12 dBs, na verdade são 16 dBs, 12 dBs é o Spotify era 11 e passou para 14 agora, isso. Então, o que acontece? Aqui, se a gente pegar, isso aqui é uma normalização por pico, que é o que o SoundCloud faz. Então, músicas mais altas vão tocar mais altas, né? Mesmo mais altas que essa aqui, porque o que importa é o pico, não o RMS. O Spotify, o YouTube te dá o soundcheck do iTunes, que ainda não é padrão, né? Ele é optativo. A gente pode ver que quanto mais comprimida a música, mais baixo ela toca. Então, esse vai ser o grande desafio de quem mixa agora e quem masteriza, criar esses aspectos todos emocionais e estéticos e sonoros dentro de uma faixa dinâmica de 14 dBs, pensando que os discos hoje têm 7 dBs e faixa dinâmica, é uma coisa que, assim, pode-se dizer que é o fim da guerra dos volumes mesmo, e também a morte dos ultra maximizers da vida, né, que só servem para isso aí, para você pegar o RMS e jogar lá em cima, mantendo o pico zero. Então, acho que a gente vai ter que entender um pouco o que era feito lá atrás, quando eu botei o disco do Ray Charles. O disco do Ray Charles, a primeira master que foi feita, no Spotify hoje, soa mais alta e melhor que a remasterização feita para CD. Então, esse é o inverso que você vai ter que reverter.
E esse é o nosso novo desafio de quem trabalha com mix, com master, entender esses processos, e isso veio para ficar, porque isso é uma metadata, e no caso da televisão ela é garantida por lei. Quando nós fizemos as Olimpíadas, nós tínhamos que entregar um áudio menos 23 LUs com menos 1 dB de true peak, e a gente fez isso e tem punch, eu masterizei toda a cerimônia de encerramento das Olimpíadas, e nós conseguimos ter punch, ter momentos de muito impacto. A primeira música ela tem um RMS bem baixo, que é um chorinho que está tocando, e de repente entra a galera cantando 10, 9, 8, até tem uma explosão. O RMS médio foi menos 23 LUs, porém aquela explosão no final foi a menos 8 LUs. Então isso o sistema permite, não é que você tem que manter tudo processado baixo. Não, você pode manter, que seria o loudness range, né, o tamanho menos 23. Porém, você tem os loudness momentâneos que você pode, durante até 3 segundos, ter um RMS muito alto. Então, é isso. Eu acho que esse é dentro dessa questão toda que a gente está falando, o excesso de compressão e processamento nas masterizações atuais, elas dizimaram muitos aspectos emocionais das canções. Eu acho que a música eletrônica não entra nisso, que a música eletrônica ela foi feita para soar alto, comprimida e processada. Ela é assim, ela é uma música que tem pouca dinâmica e muitas vezes foi feita para tocar em clube, não em CD, não na casa das pessoas. E eu acho que todo o processo de produção musical vai ter que ser repensado em função disso aqui, que é o maior aliado, eu acho, na questão da preservação das dinâmicas, dos arranjos, e por aí faz. Então, acho que a gente tem que respeitar cada projeto. Você não vai querer fazer no disco do João Bosco o que você faz no disco do RZO. Não faz sentido isso. Então, acho que a gente tem que colocar isso na cabeça como sendo o principal ponto hoje de quem masteriza um disco. Escolher o equipamento adequado. Então, você não vai querer masterizar o disco do João Bosco usando o limiter, né? Você tem que usar compressor, você tem que usar equalizadores mais precisos, tal. Assim como, no caso do RZO, você precisa usar limiter, até por stems, fazer um processamento diferente na bateria, diferente da voz, de repente, deixar a bateria mais estressada, a voz um pouco mais solta. Enfim, escolher equipamentos mais adequados, ter um monitor espetacular, onde você confie nele, onde você acredite no que você está ouvindo, é o melhor e é onde você consegue tomar as suas decisões. E eu acho que ouvir o CD, o projeto, ou o álbum, o que quer que seja, focado muito mais na música do que no som. E hoje eu vejo assim, os grupos se fala muito no som, 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 som. Ninguém fala no cliente, ninguém fala na música. Então, sim, a gente está aqui para fazer o melhor som possível. Mas o melhor som possível, ele só é possível se você tiver uma boa música, se você tiver uma boa gravação e uma boa produção. Então é isso aí, muito obrigado pela presença de todos vocês.